Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja cada dia derramada sobre a sua vida. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos, internautas que estão nos assistindo nesta segunda-feira em mais um programa Palavra do Trono. Um programa que tem como objetivo de trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Queremos nesta tarde de segunda-feira agradecer a Deus pelo tão grande privilégio que Ele tem nos concedido, pelo fôlego de vida, pela salvação da nossa alma. Eu estou literalmente, amados, no Salmo 116, verso 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O nosso agradecimento ao nosso eterno Deus, a Ele seja dada toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ao nosso querido irmão Cleito, presidente dessa rádio, nosso amigo, que tem nos aberto esse espaço para podermos falar algo da parte de Deus. E o que me alegra é que nesse programa não tem colocado nenhum obstáculo. Ele sempre diz a nós: diga aquilo que Deus quer que você fale. E por isso nós estamos aqui com a plena liberdade de Deus e do nosso presidente dessa TV, nosso irmão Cleito, né? Um homem de Deus que nós aprendemos a amar e a respeitá-lo. E estamos aqui para falar o que Deus tem para você. Não saia daí, Deus tem muita coisa boa para a sua vida. Nós vamos agora fazer uma oração e logo após estaremos aqui falando o que Deus tem para você nessa tarde de segunda-feira. Eterno e soberano Deus, mais uma vez nos encontramos diante da Tua presença. Agradecemos ao Senhor pela tão grande oportunidade, Deus, de estarmos aqui nesse programa, na rede Simples Atitude, ó Deus, falando, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem concedido em nossas vidas, expressando o nosso agradecimento pela salvação da nossa alma, pelo batismo com o Espírito Santo, pelo fôlego de vida que estamos respirando. Somos gratos ao Senhor pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito, pela vida da nossa família, meu Deus, pelos nossos amigos, por todos, ó Pai. Apresentamos a cada internauta que está aí ligado, meu Deus, ouvindo esse programa, que a Tua bênção, Pai, repose sobre esta vida. Queremos orar por aqueles que estão com problema financeiro, espiritual, familiar, aqueles que porventura estão enfermos, que nesta hora sejam impactados pelo poder da Tua palavra, e aonde estiver alguém com problema agora, resolve e concede a Tua bênção, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada um dos Teus filhos, a cada ouvinte que ainda não se decidiu a entregar sua vida ao Senhor. Meu Deus, nós pedimos: salva esta vida, liberta e concede a Tua bênção, e que a palavra que for ministrada nessa tarde chegue a este coração, trazendo transformação, porque o objetivo principal, Senhor, é ganharmos almas para o Teu reino. Nós te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina hoje e para sempre. Amém, Jesus. Estamos felizes nessa tarde. Está conosco aqui meu amigo, meu sobrinho lá de Tapos, evangelista Osmar. Ele tem nos dado a honra nessa tarde de participar desse programa. Um homem de Deus, um homem pregador da palavra, professor de teologia, né? E eu creio que a sua esposa está lá em Tapos agora, minha sobrinha Cristiane, assistindo esse programa. E é uma honra, pastor Osmar, ter você aqui conosco. Ô, pastor Sadar, a honra é minha. É um privilégio, uma satisfação estar aqui nesse programa maravilhoso, né? Palavra do Trono, juntamente na direção do nosso querido irmão Cleiton, né? Bênção de Deus via net, né? A Palavra do Trono para todos os internautas. Maravilhoso isso daí. Amém. Pastor Osmar vai estar trazendo uma palavra ao seu coração no final desse programa, e eu sei que Deus vai falar com você. Eu quero nessa tarde, estava orando a Deus hoje pela manhã, e me veio uma palavra no meu coração, uma rápida reflexão sobre tudo que está acontecendo na face da terra. Há uma palavra na carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, verso 18, que nos diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, a declaração de Paulo nos mostra que a plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde com a graça para viver uma vida de santificação. Paulo diz assim, pastor Osmar: não vos embriagueis com vinho em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso quer dizer que a pessoa não pode estar embriagada com vinho e ao mesmo tempo cheia do Espírito. Sim, não pode. Não tem como. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus é santo. Que o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Não tem como, pastor Osmar, de uma fonte jorrar dois tipos de água. Ou nós servimos a Deus, ou servimos o mundo. Paulo ainda nos adverte todos os crentes a respeito da obra da carne. Os que têm e fazem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 19. Além disso, os que cometem tais coisas não terão a presença de Deus no seu interior. Então Paulo diz, olha, não vos embriaguem com as coisas desse mundo. Há um versículo mais claro que diz assim, não deis lugar ao diabo. A hora agora, irmão, é de nos levantarmos como verdadeiros cristãos, homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam ali esperando, o acontecimento que o Senhor disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, aproximadamente começaram quantos irmãos ali esperando? Uns 500 irmãos esperando o mover do Espírito, o derramamento do Espírito. Mas conforme foram passando os dias, foi diminuindo. E segundo o relato, aproximadamente 120 estavam reunidos ali, quando a Bíblia diz que de repente um vento como som vermelho encheu aquela casa e tomou aqueles homens e eles foram cheios do Espírito Santo. Aí Paulo diz, se encha do Espírito, não se embriague com as coisas dessa vida, porque senão você não vai herdar o reino de Deus. Hoje estamos diante, irmãos, de muitos falsos profetas, de homens sem compromissos com a palavra, dizendo que Deus quer o coração, fazendo do Evangelho um comércio. Mas a Bíblia diz que esses homens viriam, né, pastor Osmar? Falou. Homens maus, homens sem caráter, sem Deus na sua vida. Mas eu quero dizer a você, se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Eu quero dizer aos irmãos nessa tarde que o nosso maior problema, pastor Osmar, não é a presença do diabo. O problema hoje da terra não é a presença do diabo. O nosso maior problema hoje é a falta da presença de Deus. É verdade mesmo. O próprio Jesus disse, o mundo jaz no maligno. O problema hoje não é o diabo. Tiago diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que está com Deus, o inimigo não pode tocar. Mas sabe o maior problema hoje? Não é a presença do diabo, é a falta da presença de Deus. Porque eu quero dizer para você, ouvinte, você que já serve a Deus e a você que não serve, nós temos que estar cheios do Espírito. O Espírito Santo não habita aonde há sujeira, aonde há pecado, aonde há maldade. Não, o Espírito Santo é santo. E nós somos templo e morada do Espírito Santo. E para que Ele habite em nós temos que viver uma vida de santificação, uma vida de renúncia. Jesus mesmo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O pecado afasta-nos de Deus. O pecado é pior do que todos os males. Ele é pior do que a pobreza, ele é pior do que a doença, ele é pior do que a aflição, ele é pior do que a morte, ele é pior que o inferno. Posso dizer assim, o pecado é maligno. E Jesus disse, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Mas hoje querem viver um evangelho light, um evangelho que pode tudo, um evangelho que não tem renúncia, não é evangelho. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é poder de Deus, Evangelho é transformação. Nós temos que viver em novidade de vida. Não podemos servir a Deus e ao mundo, nós temos que servir ao Senhor. Não é isso, pastor Osmar? É verdade, é uma grande realidade isso aí. Realmente o Evangelho ele vem trazendo nas nossas vidas uma verdadeira transformação, né, pastor Sarai?
Se não transforma, não é evangelho. Não é verdade? Precisa haver transformação. Você que está nos ouvindo aí, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E hoje eu estava em casa, Deus falava no meu coração: nós precisamos do Espírito Santo. Só Ele pode levar ao arrependimento. Só o Espírito Santo pode nos levar ao arrependimento. João Batista, quando pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa palavra arrependei-vos no grego é metanoia, mudar de mente, mudança de mente. Então, quando João Batista dizia arrependei-vos, ele dizia mude de mente, mude de atitude. Muitos entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. Muitos estão hoje no meio do Evangelho com meio de comércio. Evangelho não é comércio. A Bíblia diz: o que de graça recebei, de graça dai. O que temos não é nosso, o que temos é do Senhor. Hoje nós estamos aqui para dizer: deixa o pecado de lado, se lave no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. A surpresa do céu vai ser grande, pastor Mário. Muitos vão querer dizer: mas Senhor, no teu nome eu não fiz maravilha. O Senhor vai dizer: no meu nome você fez. O meu nome tem poder. O meu nome tem poder. Hoje os valores estão invertidos. Eles olham o homem de Deus, a mulher de Deus, o tanto que ele revela, o tanto que profetiza e quantas agendas de pregação ele faz. O homem de Deus tem caráter. João Batista João Batista, ele morreu pregando a verdade. Ele disse: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Sim. Isso custou a cabeça dele, mas ele falou a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos homens que se dizem homens de Deus, deixando a esposa e casando com a mais nova, e dizendo: Deus está no controle, o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz: o que Deus ajuntou não separe o homem. Como que pode uma coisa dessa, pastor? A mulher passar tantos anos de luta, depois diz: não deu certo. Ô meu filho, você comeu a carne, agora rói o osso, vai até o fim. Sou casado com uma mulher há 24 anos, e até Jesus voltar, se Ele nos permitir, estaremos juntos. Duas coisas me separam da minha esposa: a morte ou o arrebatamento. Caso contrário, vou até o fim, porque foi ela que sofreu comigo, foi ela que passou por momentos difíceis comigo, e agora vou de jeito nenhum. O sangue de Jesus tem poder. E como hoje, largando a esposa, largando os filhos, e está tudo certo. E agora fizeram até uma lei aí, um certo ministério, uma certa convenção aí, Você viu falar disso? Que pode o pastor ou os líderes divorciar. Homens profanos que não tem Deus na vida, amantes de si mesmo, vão pagar o preço. Vão pagar o preço. Porque a Bíblia diz: a quem for dado, a quem mais for dado, também será cobrado. Como que pode eu fazer uma lei sem nós políticos de Brasília? Aumenta o seu próprio salário. Como que pode? Quem tinha que aumentar o salário dos políticos é o povo. Agora meus pastores aí querendo fazer: pode divorciar, não dá certo, divorcia. O sangue de Jesus tem poder. E você que está nesse esquema aí, toma cuidado, Deus vai te pegar, viu? Porque você está fora da palavra. E esse programa aqui, irmãos, é um programa Palavra do Trono, é conscientização de vida com Deus. O meu ministério é conscientizar as pessoas que Jesus está voltando, e para o céu não se vai de qualquer forma, não é isso, pastor Mário? Exatamente. Tem que ter vida no caminho de Cristo, vida consagrada, vida preparada, e andar no caminho estreito. Caminho largo não funciona. E foi ele que falou, Sim. Foi ele que falou. Exatamente. Não fomos nós. A palavra do Senhor nos diz que o caminho é apertado, e a porta é estreita. Mas sabe o que me chama a atenção? A Bíblia diz que são poucos que encontram. Sim. Não são muitos, não.
escolha o caminho apertado. Também não queira apertar demais a porta e nem alargar. Nós não podemos apertar demais nem alargar demais. Deixe a porta do jeito que Jesus fez. Na medida certa. Na medida certa. Não seja extremista. Vocês não estão acompanhando aí os extremistas muçulmanos que estão fazendo aí o nome de Alá? Isso é um extremo absurdo. Todo extremo é perigoso. Seja controlado. Seja o que você é. Não seja mais nem seja menos, porque o Senhor me conhece e te conhece. Nós estamos aqui felizes, porque ainda há um povo que prega contra o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Guarda esta palavra. Não se embriague com as coisas desse mundo, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Diga não ao pecado e guarda esta palavra. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós vamos para um rápido intervalo. Simples Atitude, toca sempre mais. Música! Sopra Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra o Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder. Restaurar
simples atitude, agitando você. Estamos de volta com a palavra do trono. Estamos felizes porque somos crentes salvos e remidos pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero deixar um relato aqui, com certeza talvez isso não vai agradar muitas pessoas, mas é algo que está dentro do meu coração e eu procuro, irmão, ser uma pessoa honesta, sincera naquilo que eu penso. Também não sou dono da razão, mas uma coisa que tem me incomodado nesses últimos dias, pastor Osmar, sobre a política dentro da igreja. Eu quero dizer que não é pecado a igreja lançar os seus candidatos. Não é pecado também o crente pedir voto. Também não. Nós estamos num país democrático. Mas uma coisa que tem me incomodado, irmãos, é que muitos têm entrado na política não é pensando na obra do Senhor, não. É pensando no seu estômago, pensando na sua vida. E eu quero deixar aqui bem claro isso, irmãos. Parece que se nós não tivermos políticos hoje evangélicos em Brasília, ou em câmaras municipais ou federais, a igreja vai perecer. Dá uma imaginar isso. Olha, volte porque a perseguição está vindo. Irmãos, a igreja é do Senhor. E o Senhor disse a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Político ajuda, os evangélicos ajudam, mas a igreja é do Senhor. Não estou fazendo apologia aqui a ninguém votar, não. Vote, mas não ponha isso como regra, não. Que tem que ter político, senão a igreja vai perecer. A igreja é do Senhor, e nós servimos um Deus que é todo poderoso. Ele tem poder. Uma certa vez Ezequias, chegou para o Senhor, e Senaqueribe mandou uma carta, Foi isso, pastor Marcos? Participa aí, olha. Mandou uma carta, disse assim: olha aqui, não te engane, Ezequias, porque o teu Deus não vai poder livrar vocês da minha mão. Foi isso? Foi isso, exatamente. Mandou uma carta. Sabe o que Ezequias fez? Entrou no templo e falou: Senhor, olha aqui o que Senaqueribe mandou. Foi isso? Aí Deus falou: pode deixar, eu vou pôr freios na boca dele e anzol, e ele vai saber, anzol do seu nariz, ele vai saber com que ele mexeu. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso, irmão. Se não tiver político para defender a igreja, pode ficar tranquilo. Nós temos o nosso Deus, que é o Deus todo-poderoso. Sabe o que me deixa triste? Não pode, tem que pôr, porque senão quem confessa? Verdade mesmo. Confessa. Quer colocar, coloca lá. Mas se não tiver ninguém, nós temos o todo-poderoso a nosso favor. Mas porque uma vez falou isso para Esther, não foi? Se não vier socorro da tua parte, Jeová manda de outro lado. A nossa confiança está no Senhor. Não me tenha por ignorante. Mas quantos estão dizendo aí: está aqui um candidato da igreja, ministério fulano de tal, se não votar nele, está contra o ministério. Voto é democrático. Todo ser humano vota em quem quiser. Não pode colocar: é o candidato, deixa aqui, se não votar, está contra o ministério, está queimado o ministério. O sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Ministério é coisa de Deus. Quer dizer que Deus me deu um ministério e o pastor Osmar é candidato do ministério fundamental que eu congrego. E se eu não votar nele, eu estou contra o ministério e estou queimado. Aonde que isso está na Bíblia? Me mostra a base bíblica disso daí. Absurdo. Isso é um absurdo, irmão. Está aqui o candidato, irmãos. Os irmãos que quiserem apoiá-lo, nos ajude. Nos ajude, irmãos. Está aqui o candidato do nosso ministério, vai estar aqui trabalhando. Os irmãos, se puderem, não é impor, vai ter que votar nada. Eu tenho o meu candidato, você tem o seu candidato. Candidato é obra social. Você olha ali, pesquise a vida do seu candidato e vote em quem Deus colocar no seu coração. Não ponha isso como imposição. Tem
tem que voltar se não é queimado. O sangue de Jesus tem poder. Nós voltamos, cumprimos a lei, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o negócio está tudo mudado. E eu não aceito isso, pastor, porque evangelho não tem nada a ver com política. E hoje estão fazendo muitas vezes nossos púlpitos palanque. E no nosso púlpito é para pregar a palavra, é para pregar mensagem. E vem falar de tantas coisas, irmãos, que nós já estamos saturados. Eu mesmo digo para os irmãos: ah, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu estou vendo Jesus Cristo voltar a cada dia. E eu quero dizer: ninguém tem um monopólio, irmão, do meu voto, não, e nem do teu voto. Separe as coisas. Evangelho é uma coisa, política é outra. Estou errado, pastor? Tá certo. Se tiver errado, só falo. Não, a grande realidade isso aí. Tanto é que Deus é o dono da igreja. Então a propriedade é de Deus, e não dos políticos. Quem manda na igreja é Deus. Que ele falar, está falado. Acabou, não tem nada a ver. É só uma reflexão, porque está tudo invertido hoje, né? Está tudo invertido. Ministério quem dá é Deus. Sim. E só quem tira é Ele. Homem não tem poder de tirar ministério de ninguém. Ministério quem dá é Deus. Viu? Só quero deixar isso aqui relatado, os irmãos abrirem a mente. Viu? E saiba de uma coisa: Jesus está voltando. E eu quero ver quando Ele voltar o que vai acontecer nessa terra, com muitos que estão brincando e pensando que tem o monopólio da igreja. Ainda diz: a minha igreja. Quem pode falar isso é Jesus, né? A minha igreja. Ele pode falar. Aqui na terra não tem dono de igreja, não. São apenas homens, servos de Deus, que trabalham para a obra do Senhor. Nós vamos ouvir agora uma palavra da parte de Deus, do coração de Deus para nós aqui nessa tarde. Eu me encontro muito alegre de estar aqui com meu sobrinho, pastor Osmar, um homem de Deus. E nós estamos aqui para pregar a verdade. Doa quem doer. Viu? Porque a verdade, ela é maravilhosa. A verdade cura e a verdade liberta. Nós vamos para rápido louvor. E depois desse louvor, o pastor Osmar já vai adentrar trazendo a palavra para o seu coração. Vamos aproveitá-lo aqui, porque ele vai embora essa semana, né? Eu quero passar alguns momentos com o meu sobrinho aqui, nós conversarmos. É um homem que tem muito a oferecer. E depois desse louvor, nós estaremos de volta com uma palavra vinda diretamente do trono de Deus para a tua vida. Fica aí, não saia daí não. Mande uma mensagem para alguns irmãos. Nós estamos ao vivo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós estaremos de volta. Simples atitude. A sua música. Toca aqui. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo.
entenderam, porque receberam, porque entenderam como boas novas. Existem alguns ainda, esses um tanto quanto loucos, que hoje ousam cantar. E já valeu a pena, e já valeu a pena, e já valeu a tua cruz, já valeu, Glória a Deus, estamos de volta com o programa Palavra do Trono. Estamos aqui com o evangelista, irmão Osmar, vindo lá de Tapas. Ele estará nos trazendo uma palavra do trono de Deus ao nosso coração. Pastor Osmar, fique à vontade, deixa Deus te usar. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e agradecer a Deus, ao pastor Sadraque, por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês, homem de Deus, e ter uma palavra poderosa, sempre falando a verdade a respeito do reino dos céus. Me sinto bastante feliz, pelo nosso querido irmão Cleiton, diretor desse programa, que leva a verdade aos corações daqueles que necessitam. Queridos, eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 7, do verso 15 ao 20. Se estiver com a sua Bíblia em mãos, por gentileza, quiser participar, Mateus capítulo 7, verso 15 ao 20, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz fruto bom, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar frutos maus, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia. Aleluia. Palavra gloriosa essa daqui, nesse programa, Palavra do Trono. Deus tem uma palavra do trono dele, Glória a Deus, para o seu coração nesta tarde. Meus queridos irmãos, o texto nesta tarde vem falando conosco a respeito dos falsos profetas. E a Bíblia diz para nós termos cuidado, usar prudência, cautela, porque a Bíblia diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas sim todos aqueles que fazem a vontade do Pai. glória a Deus. Então, irmãos, vamos ter cuidado. É uma reflexão, uma palavra de reflexão para você nessa tarde. Vamos ter cuidado com os falsos profetas, aquelas pessoas que chegam até nós falando coisas que não existem, que não está registrado na Bíblia Sagrada, nem inspirado por Deus, certo?
Ao simples fato do crente, o cristão, falar língua estranha, não atesta para ele a santidade. Não é atestado de santidade a língua estranha, certo? A língua estranha é uma unção de Deus sobre a sua vida, um dom do Espírito sobre a sua vida, certo? Então vamos ter cuidado, irmãos, vamos usar de cautela, de prudência, porque eles vêm como ovelhas para o lado de fora, mas por dentro são lobos devoradores. São pessoas que não têm compromisso com a palavra. São pessoas que são, como diz a Bíblia, amantes de si mesmo. São pessoas sem escrúpulos. São pessoas que usam a Bíblia para se autopromoverem. São pessoas que usam a Bíblia para ganhar dinheiro, fins lucrativos. São pessoas que usam a Bíblia para se esconder os seus erros e os seus pecados. Mas graças a Deus, pela vida do pastor Sadraque, que Deus tem levantado aqui nessa cidade de Adema, para trazer ao seu coração esta palavra direto do trono de Deus. Homem de Deus, homem de respeito e consideração. Deus precisa de homens dessa naipe na sua seara. Irmãos amados, é a palavra da procedência dizendo assim: olha, pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então a árvore, amados, ela não é conhecida pelas suas folhas frondosas, bonitas, coloridas. Não, senhores. A árvore se conhece pelos seus frutos. Então não é porque aquele camarada fala de Deus, se veste como crente, anda com a Bíblia embaixo do braço, dá a paz do Senhor, não significa que ele é isso que ele demonstra. Não, senhores. É o que ele faz, é as obras dele que vai determinar se ele realmente é o verdadeiro cristão, se realmente o que ele está mostrando exteriormente se está no seu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Então cuidado, vamos ter cautela, vamos ter respeito pela palavra do Senhor. É muito mais válido nós analisarmos a Bíblia do que ficar correndo atrás de profecia. Não é verdade, pastor Sadraque? Com certeza. Temos que ter essa cautela, irmãos, não é porque tem um profeta lá, tem um profeta aqui, todo mundo sai correndo lá atrás. Deus está lá, irmão, Deus está em toda parte. Aonde tiver um coração sincero, Deus ali está presente. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E essas portas, irmãos, que tem se aberto por aí, né? E vamos lá naquela tal igreja que o pastor, o reverendo, né? O apóstolo, irmãos, é tanto título, para que isso? Sabe qual era o título de Cristo? Servo. Olha só, servo, irmãos. Não era apóstolo, não era reverendo, não era nada, era servo. João Batista, uma voz, apenas um eco que clamava no deserto. E às vezes as pessoas querem ser tanta coisa, né, irmão? Quer se intitular de tantas coisas. Cuidado, pode ser um falso profeta. meu Deus, Pode ser uma miséria para a sua vida. Vai orar, busca a presença de Deus, dobra o joelho no chão. Não precisa você correr atrás de ninguém, tem que correr atrás de Jesus. aleluia. Aonde você dobrar o joelho com sinceridade, Ele vai te ouvir e vai te responder. Creio, Deus. Então não fica olhando as árvores frondosas do ministério dos outros, a árvore frondosa que é o pastor fulano de tal, o cantor fulano de tal. Olha os frutos. Não é verdade, pastor? Olha os frutos, vê se o fruto dele é bom ou se está podre. Tem muitos crentes por aí, pastor Sadraque, comendo fruto podre, estragado, e acha que está bom, né? E acha que está gostoso, irmão. O fruto é que determina a capacidade que a árvore tem. Glória a Deus. Essa é a grande verdade, né? Então, veja bem o que você está fazendo, coloque a sua mão na consciência, busque a presença do Senhor. Por quê? Porque toda árvore é uma profecia, como as demais outras. Toda árvore que produz frutos maus será cortada e lançada no fogo, ou seja, as nossas obras. Certo? Se você estiver sendo sincero diante de Deus, sincero diante da igreja, você vai receber a salvação. Se você estiver usando de falcatrua, de pilantragem, de safadeza, se você estiver usando de engano dentro da casa de Deus, a Bíblia diz: todo aquele que usa de engano não permanecerá dentro da minha casa. Glória. Então cuidado para não ser cortado e lançado fora. Por quê? Porque para o pastor, para a irmã, o tal, você mostra que é uma coisa, mas por dentro você é um lobo. Um lobo devorador está com a capa somente de ovelha, mas por dentro você não é isso que você está dizendo. Então se converta, porque Jesus está para voltar e você precisa entrar no céu, assim como nós, né, pastor? Precisamos entrar no céu. Então essa é a palavra que eu deixo para
coração dos irmãos, porque pelos frutos os conhecereis. Então vamos prestar atenção o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer a respeito da obra do Senhor Jesus. Vamos nos converter a Cristo para que nós possamos alcançar, herdar o reino do céu, porque Jesus está para voltar. Jesus está para voltar. Os sinais já estão demarcando aí em toda a esfera do planeta Terra. O que nós vamos esperar mais? Não tem que esperar mais nada, está preparado para esse evento maravilhoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então essa é a palavra que eu deixo para o seu coração, deixo para os amigos ouvintes, internautas, esse programa maravilhoso, Palavra do Trono. Simples atitude, é uma maravilha do céu. Nosso irmão Cleiton, o pastor Sadraque, é uma satisfação estar aqui com a pessoa dele, homem de Deus muito querido. Meu pastor, eu quero te agradecer. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade, tá? A sua companhia, ao nosso querido Cleiton, tá? E essa palavra de Deus que eu deixo para os nossos amigos ouvintes, amém? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o pastor Osmar. Uma palavra vinda do trono de Deus, uma palavra vinda do coração de Deus, uma palavra de alerta. Cuidado com os falsos profetas. Enquanto o pastor estava dizendo aqui, eu abri aqui em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Mas também houve falsos profetas entre o povo, como também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando o soberano Senhor que os resgatou, atraindo sobre a alma deles destruição acelerada. Como que pode hoje, no dia que estamos vivendo, irmãos, tanta gente correndo atrás de tanta heresia? Esses dias eu estava assistindo um programa que se diz evangélico. Uma certa mulher sentada no púlpito sem os sapatos, mandando os fiéis colocar as mãos nos seus pés e deixar uma oferta que seria abençoada. Põe as mãos nos meus pés e deixe cenzinho. Falso profeta. Canetas ungidas. Sabe como está na caneta, pastor Osmar? R$100. Misericórdia. Compre a caneta ungida e pague R$100. Dava para comprar umas 10 caixas de caneta. Olha, leve essa folha de travesseiro que você vai dormir bem. R$50 cada fronha. Passei um dia numa dessas denominações, fizeram um boneco inflável de Golias. Um boneco inflável de 3 metros de altura. E aí, pastor Osmar, as pedras, tinha pedra de 10 mil, pedra de 5 mil, e a caindo, até chegar a pedra de 50. Quanto mais caro você comprasse a pedra para atacar o gigante, a vitória seria maior. E quanto menos dinheiro pagar na pedra, menos vitória. Misericórdia. A Bíblia diz assim: sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E as pessoas vão como ovelhas para o matadouro, de homens que estão aí com seus iates, aviões, fazendas, sugando o povo que não tem conhecimento. O pecado não destrói a igreja, o diabo não destrói a igreja, o PT não destrói a igreja, os extremistas muçulmanos não destroem a igreja. Mas tem uma coisa que destrói a igreja: falta de conhecimento. Sim. Está escrito: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor Osmar, que Deus continue abençoando a sua vida. A sua vinda a essa cidade não foi em vão. O Senhor está aqui porque Deus quis que o Senhor estivesse aqui. E eu digo para o Senhor, Isaías 64:4, o que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram e nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para a sua vida. E para você, ouvinte, que está aí,
sem saber o que fazer. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Foi Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não dês lugar ao diabo. Não dês lugar ao pecado. O pecado mancha, o pecado impede que o milagre de Deus aconteça na sua vida. O pecado destrói famílias, destrói ministérios. Outra coisa, seja homem e mulher de Deus, seja a boca de Deus na terra, fale a verdade. Muitos estão dizendo hoje que quem fala a verdade está sozinho. Mas é melhor estar sozinho com a verdade do que arrodeado de pessoas com mentira. Ninguém quer ouvir a verdade, pastor. Não quer. Quase ninguém quer ouvir a verdade. Hoje a maioria dos pregadores vão pregar para massagear a ego de igreja. Deus está contigo, grande vai ser a vitória. É vitória para quem é fiel, irmão. Quem tem compromisso com Deus. E Jesus não chamou ninguém para ficar massageando o ego de igreja, não. João Batista pregava e dizia o que, pastor? Raça de víboras, convertei-vos. Já pensou, pastor? Ele falava: eu sou a larja, eu sou a serpente, se converta. Hoje não. Se você chamar uma raça de víbora, tem processo. É processado. A coisa está mudada, pastor. Hoje tem que ser ovelhinha de Jesus, queridinhos do papai, né? Papai está feliz com você. Mas sabe por quê, pastor? Será que ninguém quer ouvir a verdade? Porque a verdade ela denuncia o pecado. Denuncia o pecado. É por isso. Pessoas em adultério, dentro da igreja, roubando, mentindo, fornicando, embalada, bebendo, fumando. Jesus está feliz com você. Está nada. Está nada. E só profecia boa para esses, né? Eis que te digo, Deus nem está dizendo nada. A palavra de Deus para você que está aí no erro, se converta. Exatamente. Não fique atrás. Eu não entendo hoje, pastor. É muitas pessoas hoje atrás de profecia. A maior profecia que existe é a palavra. Essa é a profecia que não pode ser julgada. É a boca de Deus falando conosco. E não falha. E não falha. Agora os profetas hoje, há irmãos que não sabem ficar uma semana se não houver uma profecia. Você vai pregar, eu tenho pregado em algumas igrejas, quando acaba de pregar aquela fila para orar, você já orou pelo povo, já ministrou a palavra, quer mais uma oração, mas quer uma oração individual. Quer que Deus fale individual. Um dia desse eu não vou orar por ninguém, já orei, já está todo mundo abençoado. Ah, mas nós queremos ouvir. Não tenho nada para falar. Um dia desse o irmão chegou para mim e falou para mim: pastor, pode desenrolar o rolo. Eu falei: que rolo, irmão? Que tem rolo não. Que isso, meu irmão? Desenrola o rolo. É um manto. Hoje, pastor, não se consegue entregar uma palavra de Deus assim. Irmão, Deus está mandando dizer isso. Não. Como se isso fosse requisito de você estar cheio. Isso não é requisito, não. Não é, pastor? Não, de jeito nenhum. Se for no culto e não cair, não teve presença de Deus. O culto não estava bom. O culto não estava bom. Agora eu quero dar uma notícia para você: o culto não é para você, não. Quando nós vamos na casa de Deus, o culto é a Ele, é para Ele. Não tem um louvor que nós louvamos? Porque a glória é dele, tudo aqui é dele, não é tudo dele, a ele toda a glória. É igualmente levita, né? Camarada tem uma vozinha mais ou menos levita, não sabe nem o que é levita. Fala aí a função do levita, pastor. O levita na casa de Deus ele tem várias funções, não era só especificamente o louvor. Primeiro tinha que ser da tribo de Levi. Pronto, alguém da tribo de Levi. Depois tem que ser porteiro, cuidador do templo, né? Faxineiro do templo, lavar os utensílios do templo e aí por diante, pastor. Mas hoje cantou bem, já é levita. Né? Que não, isso? Não evangeliza. Não. Vai louvar, o povo fica assobiando, ele fica. A glória do Senhor. Se você louvar bem, se você prega bem, se você ensina bem, a glória é dele, é para ele. A Bíblia diz que ele não dá a glória dele para ninguém.
cuidado com os falsos profetas, que vêm vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores. E eu quero dizer para vocês, não terão dó do rebanho. Não terão dó de rebanho. Há muitos ministérios abrindo aí. E cada um, olha, quem é assim? Ah, você é o que lá? Eu sou operador. Vem para cá que você vai ser pastor. Pastor hoje se banalizou. Banalizou. Não tem uma história, não tem um conteúdo, já é pastor. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E é por isso que Deus, Ele ama a sua vida, porque o ensinamento é algo de Deus. Levar o povo ao conhecimento da verdade é tudo que um obreiro deve querer na sua vida. Sim. Mas hoje muitos querem aplauso. Eu entendo hoje os supostos profetas ou pregadores. Eles pregam, acaba com todo o povo. Me dá um autógrafo. Quer tirar uma foto? Antigamente os profetas não eram assim não. Lembra de Acabe quando encontrou Elias? Ele encontrou Elias e disse assim: já te encontrei, inimigo meu. Ninguém queria andar perto do profeta, porque os profetas eles faziam uma palavra que você falou agora, relatava, como que é? Denunciava o pecado. O erro. Denunciava o erro. Micaías, lembra de Micaías? 400 profetas dizendo: vai, Acabe, vai. 400. Josafá falou: não tem algum profeta do Senhor que possamos consultar aí não? Acabe disse: tem um aí, mas ele nunca profetiza bem de mim. Ué, o profeta é para profetizar só bem? O profeta de Deus é para profetizar bem, mas profetizar e denunciar também o pecado. E quando chamaram Micaías, disseram: seja a tua palavra agradável ao rei. Ele falou: o que Deus pôr na minha boca, eu vou falar para ele. Ele não deu outro, irmão. Chegou lá, falou o que Deus mandou. Foi jogado no cálice, sustentado com água de amargura e pão de dores, Mas ele disse, ele acaba disse: joga ele lá, até que eu volte em paz. E aí Micaías disse: se tu voltares em paz, não foi Deus que falou. Fala mais alguma coisa aí, eu gosto de ouvir o senhor falar. Mas é bem por aí mesmo. O profeta, ele não tem que ter compromisso com a igreja, com o político. O compromisso do profeta é com Deus. Deus. É com Deus. O que Deus manda, fala. Deus não mandou falar nada, fica quieto. Não é verdade? Exatamente isso mesmo. Hoje está uma inversão de valores, Quanto mais você demonstra espiritualidade, mais você é aplaudido. Mas o cristianismo não se mede por isso daí. Se mede pelo caráter, já começa por aí. Não é verdade? Depois Deus vai acrescentando as outras coisas. Verdade. Ouvinte, Deus é maravilhoso. Você ouviu uma palavra hoje de Deus. Se converta no seu mau caminho. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, procure uma igreja perto da sua casa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Entregue a sua vida a Jesus. E se você sentir no seu coração de hoje entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu preguei numa igreja onde eu falei para os irmãos. Há pregadores que não sabem nem fazer um apelo. Sabe quando eles fazem um apelo? Vem para Jesus. Ele é bonzinho. O velhinho te ama. Ele morreu na cruz por você. Irmão, para. Houve um ladrão que estava no culto, o pastor ficou falando: quem quer Jesus? Quem quer? O ladrão levantou e falou: pastor, o problema não é saber se eu quero ele. Eu quero saber se ele me aceita com os meus pecados. Isso é arrependimento, sim. Agora fica, cutuca teu irmão, traz para frente, irmão. Isso não é evangelho, não é conversão. Onde tem uma alma para Jesus, você que está ouvindo a palavra e você necessita de mudança de vida. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O Espírito Santo diz ao meu coração que você precisa de descanso. Está cansado, porque está carregando um fardo que não é teu. Ele já levou. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Nessa tarde, se você deseja aceitá-lo como Salvador, estaremos orando
Daqui uns 2 minutos estaremos orando. Dobre o seu joelho e diga: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. E eu tenho certeza que você provará algo glorioso da parte de Deus para a sua vida. E você, irmão, que está aí, não sabe para onde vai para um canto, vai para outro, se firme no Senhor. Não deixe o inimigo te enganar. Quando eu fui pregar na igreja, teve uma peça, e lá por um jovem vestido com a capa preta, uma máscara do diabo, com um garfo. E eu fiquei olhando aquilo, e quando eu fui pregar, eu disse: irmãos, que o diabo não venha te enganar, que ele não é desse jeito aí não, viu? Com garfo, 2 chifres, ele é um anjo de luz, caído, mas é um anjo de luz. E a Bíblia diz que ele veio, sapatinho bermudão. Está pensando que ele vem mostrando? Você já viu um centro espírita dizendo casa de Satanás? Casa do marido? Não, é casa de oração, casa menino Jesus. Ele é astuto, cuidado, viu? Nós vamos orar agora, pedindo a Deus uma bênção sobre a tua vida. Eu não sei o que você precisa, mas nós vamos aqui, eu e o pastor Osmar, fazer uma oração pela tua vida. Eu não sei se teu problema é espiritual, se é familiar, se é doença, se é desemprego, se é qualquer tipo de problema. O nosso Deus tem a solução. E aqui não se cobra nada para orar, e não se pede para fazer romaria e nem comprar nada não. Aqui quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, e quem liberta é Jesus, e toda a glória, toda a honra pertence a Ele. Nós somos apenas vasos de barro, e eu barro ruim ainda, mas Ele pegou com a sua misericórdia e nos colocou aqui para dizer a você: mude de vida, mude de atitude. Você é cristão? Então haja como tal, não des lugar ao diabo. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por sua audiência. Mande mensagem, faça o seu pedido de oração, digite aí, mande o seu pedido, conforme você for recebendo as bênçãos, vai digitando também, para que nós possamos divulgar aqui o que Deus está fazendo e vai fazer na tua vida e através desse programa. E sempre que você puder, ore pelo pastor Osmar, pela sua família, minha sobrinha Cristiane, seus filhos que estão ali em Itápolis, também a minha esposa. Quero mandar um abraço e um beijo para ela, para os meus filhos, para a minha família. E eu quero agradecer a Deus por essa porta aberta. Jesus está aqui. Eu vou dizer uma coisa para você nessa tarde: deserto não é acidente de percurso, deserto é a agenda de Deus, viu? Para quem é fiel, tem gente que anda no deserto por causa do erro, do pecado, mas tem gente que vai para o deserto porque Deus agendou você. Que coisa, né? Já pensou, pastor Osmar? Tal dia, pastor Osmar vai para o deserto, mas quem fez a agenda? Deus. E quem vai tirar? Deus. E eu quero profetizar na tua vida: o teu deserto está acabando. Essa prova não vai te matar não. Está pensando que a sua história vai terminar assim? Vai não. Os melhores homens e melhores mulheres Ele forma no deserto, mas quando sai do deserto, sai como Paulo disse a Timóteo: Timóteo, procure te apresentar a Deus aprovado, como creio que não tem o que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Coisa linda é você passar por uma dificuldade, pastor Osmar, e depois poder ajudar alguém que está passando pela mesma dificuldade. Você poder dizer: eu passei, mas eu estou aqui. Olha eu aqui. Ninguém vai impedir o que Deus tem na sua vida. Seja fiel. Faça o seu resumo aí, pastor. Estaremos orando pelo povo. Amém, graças a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez, né? Eu não posso me omitir agradecer ao nosso querido irmão Cleiton, diretor desse programa Simples Atitude, e ao pastor Sadraque, né, que sempre está aqui, né, nos trouxe aqui. É um prazer imenso estar aqui na casa dele, nesse programa também, Palavra do Trono, né, pastor? Eu quero também mandar um beijo e um abraço para minha esposa, né, pastor? Minha esposa, minha família, meus filhos, né? Também um abraço para o pastor Alex e a família dele. Deus continue vos abençoando no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar agora
Se você puder, estiver em casa, dobre o seu joelho. Se você deseja aceitar Jesus como seu Salvador, dobre o seu joelho. Nós vamos orar por você agora. Você que está enfermo, está com problema na família, curve a sua cabeça ou dobre o seu joelho, como você preferir. E nós estaremos orando aqui para que Deus entre com providência na tua casa. Esse programa que você está assistindo é permissão de Deus. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Se fosse por capacidade, eu não estaria aqui. Às vezes erro falar programa, as palavras não saem como a gente quer, mas são palavras do coração. E nós vamos orar por você agora. Curva a sua cabeça, nós vamos estender a mão e você vai sentir o toque de Deus sobre a tua vida. Oremos, pastor Mãe. Eterno e soberano Deus, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, nesse humilde programa, Senhor, que eu sei que é permissão tua, mas a tua palavra diz: não despreze o dia das coisas pequenas. Estamos aqui na direção do teu Espírito, ministrando uma palavra ao coração do teu povo de alerta. Hoje a palavra foi contra os falsos profetas, aqueles que estão dentro da tua casa, fazendo mercado da tua casa. Mas eu quero neste momento orar, Senhor, por esse ouvinte, por esse internauta. Unimos a nossa fé agora. A tua palavra diz: o que dois ligados na terra será ligado no céu. E na autoridade do teu Espírito, nós oramos agora por esse ouvinte que ainda não entregou sua vida ao Senhor. Que o Senhor venha tocá-lo agora. Meu Deus, que ele venha se converter e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. A esta família que está com problema familiar, está com problema entre filhos, esposo, esposa, meu Deus, aqueles que estão enfermos, nós ministramos agora a tua bênção. Entra com providência, traz paz a este lar, traz alegria a esta família. Neemias 8:10 diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pelas almas que o Senhor irá salvar, pelos irmãos que o Senhor irá abençoar de uma forma gloriosa. Também abençoe o Cleiton, ó Pai, a sua família, o seu ministério, a esse grande trabalho, Senhor, meu Deus, unidos para fazer o bem, meu Deus, do programa Simples Atitude. Venha abençoar, Pai, de uma forma gloriosa a esse trabalho das 200 feijoadas, Senhor, que será distribuída para que possa, Senhor, alcançar crianças com roupas, brinquedos, para que eles possam ter um Natal melhor. Manda, Senhor, homens e mulheres que possam ajudar a esse trabalho, que é um trabalho sério e um trabalho, Senhor, que vem do teu coração, é ajudar o necessitado. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor continue prosperando e abençoando de uma forma gloriosa. Pai, tudo isso nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina hoje e para sempre. Amém, Jesus. Nós estamos aqui, tem o site Atitude, e esse Natal nosso irmão Cleiton está com um grande trabalho, né? Estamos vendendo junto com ele 200 feijoadas. Se você quiser, mande um aviso aí, custa R$20, estaremos levando para você. E esse trabalho será revertido em roupas, brinquedos para várias crianças. Estará depois aí no site, você vai poder ver. Estenda a mão ao necessitado e você vai ver que Deus, ele vai te abençoar de uma forma gloriosa. Deixa aqui o meu agradecimento mais uma vez, pastor Osmar, sua família, irmão Cleiton, diretor dessa rádio, dessa televisão. Que Deus continue abençoando a sua vida. Deus te ama, Jesus te ama, e a tua história não vai terminar assim. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Simples Atitude. A sua música. Toca aqui. Oh, for love the Father gave, for only love can make a way.
Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw men to you.